Senior Living, o que é esse mercado, como ele é percebido no Brasil, como ele está segmentado e o que podemos esperar do segmento de moradias para o público sênior. Meu nome é Marcos Catalian, eu estou aqui com a Gisele Pereira, analista que conduziu o maior estudo feito aqui pela Brain e pela Caio Calfá sobre o segmento de Senior Living. E vai ser um prazer conversar com vocês, conversar aqui com a Gisele para ela contar um pouquinho o que é esse estudo. Gisele, esse estudo, né, que o pessoal vai conseguir baixar, fazer o download no nosso canal, eu fui dar uma olhada, né? Eu mesmo fiquei espantado. São mais de 200 páginas de informação sobre o mercado de Senior Living. Então eu queria que você começasse contando o que foi esse estudo que agora a gente começa a apresentar. Maravilha! Bom, esse estudo ele envolveu tanto a Caio Calfá, nossa parceira, trazendo dados de mercado, dados do dia a dia deles, né, que trabalham com esse produto, como também a nossa pesquisa quantitativa e uma pesquisa qualitativa. A abrangência dessas pesquisas foi nacional, nós buscamos nas capitais entender um pouco a percepção, não só sobre o conceito de Senior Living, mas a percepção sobre o próprio envelhecimento. A ideia é traçar um panorama, entender se esse conceito está tendo aderência com o nosso público, se eles conhecem esse conceito e como que eles estão vendo esse processo de envelhecer. Gisele, qual foi a amostra que foi abordada por esse estudo aqui da Brain? Na pesquisa quantitativa, nós realizamos 450 entrevistas, trabalhando dois grupos. O grupo de pessoas que têm familiares, né, que são idosos e que necessitam de cuidados, e o grupo de potenciais usuários, que seriam as pessoas que têm idade, ali estão na melhor idade, né? Na pesquisa qualitativa, nós abordamos, foram 30 entrevistas divididas em 3 grupos. O primeiro grupo, também de familiares que possuem idosos em condição de cuidados, idosos, e o grupo de especialistas, que a gente contou com a parceria da Caio Calfá. E a gente estava falando, né, de familiares, né, porque o familiar tem um papel central, a gente já vai discutir isso. Lembrando que isso foi feito no Nordeste, em São Paulo como alvo e em Porto Alegre, né? Exatamente. Porque é justamente também uma cidade, uma capital que tem uma grande presença do Senior Living no Brasil. Bom, vamos começar então? A gente pode dizer que estamos envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo. É isso que motivou o estudo? Também, né? Uma das causas. A expectativa de vida ela vem crescendo com o passar dos anos, o avanço da tecnologia, tanto na medicina quanto a tecnologia da alimentação e da indústria farmacêutica faz com que nós possamos viver mais. E isso é super interessante, mas também gera aí uma população mais envelhecida que vai necessitar de cuidados. A gente vem notando dos nossos estudos uma preocupação crescente com essa população 60+, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, motivados por essa intenção de entender melhor esse mercado e também pela intenção da nossa parceira de compreender o tamanho do mercado potencial dela, a gente iniciou esse estudo. E o que é o Senior Living? O Senior Living ou as residências sênior são unidades de casas ou apartamentos destinados à ocupação da população na melhor idade, né? Seja a população 60+, 65+, que tem ou não algum grau de necessidade de atenção. Essas moradias elas são muito comuns já nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e estão chegando com força aqui no Brasil. Nós temos algumas unidades que já estão em funcionamento na cidade de Porto Alegre e de São Paulo, também em Fortaleza, outras capitais, mas ainda é um mercado que está em crescimento. O que diferencia o Senior Living, né? Por exemplo, daquele contexto mais tradicional de um abrigo, um asilo, que muitas vezes isso vem à cabeça, né? Inclusive como motivo de rejeição. O que diferencia o Senior Living da forma tradicional com que normalmente são acolhidas as pessoas com mais necessidade e mais idosas? Justamente a ideia da casa, né? Eu acho que isso está muito mais
relacionado a essa proximidade com a família, que não necessariamente precisa visitar o idoso apenas em horários específicos, e há também esse senso de pertencimento, de propriedade, esse senso de comunidade que é formado, principalmente nas residências sêniores dos idosos independentes, em que eles têm esse grau de atenção, né, são atendidos por profissionais da saúde, mas eles também têm os seus momentos de interação, podem receber visitantes a qualquer momento e conseguem manter essa vida em comunidade. Uma coisa que surgiu que é interessante é a população envelhece, mas a nossa casa também envelhece, né? Sim. E aí a pesquisa detectou que justamente ao envelhecer, no processo de envelhecimento, a casa envelhece também e ela precisa de ajustes, de modificações. Sim. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Claro, a acessibilidade é um ponto muito importante no processo de envelhecimento. A necessidade de adaptações de banheiros, de portas, a necessidade de adaptações dos cômodos se faz necessária nas casas, principalmente dos idosos que têm algum tipo de restrição. Hoje, pela pesquisa, nós sabemos que boa parte das famílias que têm idosos em situação de necessidade de cuidado, seja de grau 1, que é aquele cuidado mais sutil, ou de grau 3, aquele que necessita do cuidado mais intensivo, fizeram algum tipo de modificação. Se eu não me engano, a gente está falando aí de 55% das famílias que têm idosos em casa com algum tipo de grau de dependência fizeram adaptações no seu lar. Então a casa, quando nós construímos, obviamente, a gente constrói a casa para o nosso momento de vida e muitas vezes ela não se adapta à velhice. Tem adaptações da casa, né? Por exemplo, muito mencionado o problema de queda como um fator muito preocupante na terceira idade, mas tem também a ideia de um contexto, de um ambiente de acolhimento, por isso a ideia de comunidade que é tão forte fora do Brasil e aqui começa a surgir. Gisele, que números, assim, que insights assim que você destacaria que foram interessantes nessa pesquisa tão aprofundada que a Brain e Caio Calfati realizaram? Eu acho que o primeiro ponto é que, como você disse, né, todos nós estamos envelhecendo. Cada dia é um dia mais próximo da melhor idade. O que a gente percebeu é que os idosos de hoje, eles são muito diferentes dos idosos de 20, 30 anos atrás. Hoje os idosos são muito mais independentes, eles têm muito mais poder de escolha e a ideia de viajar pelo mundo, de viver novas experiências é uma coisa que apareceu na pesquisa qualitativa. Outro ponto que foi interessante também é quanto à localização desses espaços. Muitos idosos, e a gente tinha essa visão de que eles iam querer ficar em lugares tranquilos, distantes, mais no interior, mas a verdade é que todos eles querem viver esse campo com acesso facilitado à cidade. E a ideia de viver em comunidade, poder trocar experiências, de poder também se manter ativos, é um ponto muito atrativo do Senior Living. A pesquisa também procurou identificar tipologias de produto e faixas de preço, porque é muito importante, né, quando a gente fala em Senior Living, né, nos trabalhos que nós realizamos, entender que não é exatamente um projeto de tijolo, mas é um projeto de serviço. Sim. Então, o que se falou aí de tipologia, de faixas de preço, de preocupações que a família tem com o Senior Living? Eu acho que a primeira preocupação e que é muito interessante em relação ao preço é que muitos deles atribuem, hoje já tem gastos elevados, né, com esses idosos e acabam atribuindo a esse serviço um gasto ainda maior. Quanto ao preço, a gente tem, né, que levantar que eles não têm esse conhecimento tão aprofundado em relação ao mercado e é um conceito novo. Então, como é um produto muito mais vinculado ao serviço, o preço espontâneo e o preço que eles levantam espontaneamente tende a ser um preço menor. Se a gente olhar nos números, 40% acredita que o preço vai estar ali entre 250 e 500 mil. As tipologias variam um pouco, né? Nós temos tipologias de estúdio, que são aquelas unidades de um dormitório em que o idoso ficaria então sozinho ou casal, e também unidades um pouco maiores de 2 dormitórios que estão ali na faixa de 45 metros quadrados.
uma preferência um pouco maior por essa de 45, que pode ser uma suíte ampla, estendida com uma área de estar, né? Isso. Você falou o preço para a compra, né? Normalmente comprado por investidores. E o preço para o usuário, para ele pagar uma mensalidade, né? Já que, como você bem comentou, grande parte das famílias que já estão com cuidados com seus familiares já mantém uma despesa mensal, em geral com cuidadores, técnicos de enfermagem em casa, né? Nesse caso, seria a transferência de um cuidado em casa, porque muitas vezes torna-se muito oneroso no sentido de tempo, de dedicação, e a transferência para um senior living. O que a pesquisa detectou em relação a preços para a assistência da família? Os preços, eles são bastante variados, né? A amostra trouxe tanto valores gastos ali na faixa de R$3.000 mensais, como também valores que chegam a 15 mil. Quando a gente gera uma expectativa e pergunta sobre qual seria a expectativa de gasto mensal, o preço está ali próximo a R$6.000 ao mês, que é um preço considerável, né? Se a gente for falar dentro dos padrões de renda do Brasil. Bom, a pesquisa ela vai servir para os empreendedores terem um mergulho aprofundado no setor, né? Números da oferta, números e percepções da demanda. Estamos envelhecendo, a partir de 2030 a população no Brasil declina, a taxa de fecundidade do Brasil está em 1,75, portanto abaixo do nível de reposição. A minha pergunta, Gisele, o que está faltando para o mercado deslanchar na sua opinião? Olha, a pergunta é de $1 milhão, né? Até mais. Bom, eu acredito que divulgar mais o conceito, né? Fazer o conceito ser mais conhecido é um ponto crucial. A gente percebeu que ao perguntar diretamente se a pessoa conhecia, né, se o entrevistado conhecia ou não o conceito de senior living, só 7% declarou já ter ouvido falar, né, sobre esse conceito. Mas depois que lhes foi apresentado o conceito, a maior parte ali gostou do que ouviu, né, achou interessante, e cerca de 30% declarou que poderia comprar essa unidade. Então isso é muito interessante, né? Eu acho que o conhecimento é algo que é importante de ser levado. Acho que também trazer à tona essas diferenças entre o que é uma casa, né, de repouso e o que é um senior living, essa independência do idoso, essa facilidade da família na visitação, esse senso de comunidade, de pertença, são pontos que podem contribuir muito para tornar esse conceito mais conhecido no Brasil. E eu acho que o que falta de fato é o conhecimento. Quer dizer, a partir do momento que existe a oferta, passa a ser conhecido, Exatamente. Passa a ter demanda, já que existe uma demanda latente aí, como nós percebemos, que hoje é atendido pelas casas de repouso e similares. Gisele, mais alguma coisa que você quer destacar da pesquisa? Eu acredito que esses são os pontos mais relevantes. Então, pessoal, se vocês gostaram, tenham acesso à pesquisa completa, Brain Caio Calfá, maior estudo já realizado no Brasil sobre o segmento de senior living, onde vocês vão conseguir ter um panorama completo aí do que é esse setor, do que pode vir a ser setor esse que tem uma importância essencial, não só na economia, não só no mercado imobiliário, mas na verdade no futuro das sociedades, no futuro das famílias, no futuro das cidades. Boa leitura, até o próximo vídeo, continue nos acompanhando, até a próxima.